3 segredos para diminuir a vontade exagerada por doces causado pelo supercrescimento de fungos que pode estar aí acontecendo com você. Talvez você saiba, talvez não, mas o que determina a quantidade do que a gente quer comer e alimentos específicos é o que vive dentro de nós. Então, quando a gente tem muitas vontades específicas, muitos vícios alimentares, é claro, a primeira informação que a gente cria no nosso corpo é o caminho que foi construído desde a infância, a relação com esse alimento e também ali o vínculo de possíveis traumas que a gente vai lá e vincula um alimento à situação. E também quando começa a aparecer sinais e sintomas da síndrome fúngica, que é candidíase, micose de qualquer tipo, descamação no couro cabeludo, coceira no ouvido, dermatite, infecção urinária de repetição que pode ser causada por fungo também, inchaço abdominal, tudo isso está relacionado ao supercrescimento de fungos. E daí pode acontecer com você uma vontade exagerada por doces e também associada a isso algum tipo de ultraprocessados. E você pode criar internamente uma mensagem de que, nossa, essa característica é minha. Eu gosto de comer assim e sempre foi assim e eu não consigo reduzir determinados alimentos e eu sei que não me faz tão bem, mas eu não consigo dizer não. Então é esse o conteúdo de hoje. Sejam muito bem-vindas, bom dia! Todos os dias estaremos aqui pela manhã, então a partir da próxima semana a gente vai retomar a sequência de conteúdos pela manhã para impulsionar vocês a decidirem que tipo de tratamento vocês querem continuar aplicando na vida de vocês, qual é o tipo de saúde que vocês querem construir. E aqui dentro do possível eu gero conteúdos para te mostrar que você tem um caminho diferente para fazer isso. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antifúngica, e aqui você sempre saberá mais conteúdo sobre síndrome fúngica. Bom dia, mulheres! Quem é nova por aqui, está me vendo a primeira vez, coloca aqui nova nos comentários, que eu gosto sempre de saber quem são as mulheres novas que estão acompanhando o conteúdo pela primeira vez. Se você é uma bem nutrida e já está no método, coloca uma águia aqui, que eu sei que algumas bem nutridas entram de vez em quando aqui no conteúdo, inclusive bem nutridas do método SP, que estão em tratamento. Amanhã nós temos nosso encontro ao sábado, fechado lá pelo Zoom, tá? Para tirar as dúvidas em relação ao tratamento, ao passo a passo do método. E se você está com dúvida se entra ou não no método, estou aqui para tirar suas dúvidas também, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar nos comentários sobre os seus sintomas e sobre o tratamento que eu posso te ajudar. Bom dia, Josi, que é nova, Railda. Ah, tem bastante gente nova, Maria, Marques, Jaciara, a Betânia sempre por aqui, engajadíssima. Eu vejo você engajada lá na plataforma do método também, viu, Betânia? Eu decoro muito bem os nomes, viu, das bem nutridas e de quem acompanha sempre o conteúdo. Então vamos lá, mulheres. O seguinte, aqui eu quero falar para vocês de 3 segredos no sentido de trazer para vocês uma reflexão do que talvez você ainda não tenha parado completamente para pensar sobre o seu consumo diário de doces, como que você construiu isso e como que você está lidando com isso, né? Durante esse quadro de candidíase e de síndrome fúngica. Você já deve ter escutado vários profissionais falando assim, a cândida, o excesso da cândida é causado pelo açúcar e pelo açúcar. Mas não é bem assim. O excesso da cândida acontece por uma oportunidade em um estado de desnutrição. Então, a pessoa entra em um estado de desnutrição, pensa o seguinte, você pode ter passado por um trauma, uma situação muito difícil em sua vida, e a partir do momento que você passou por essa situação muito difícil, você parou de se cuidar. Até tem um caso de uma bem nutrida que compartilhou comigo, que ela passou por uma separação, por um divórcio, e aí depois que ela passou por esse divórcio, ela começou a desenvolver o quadro de candidíase, e ela associou o divórcio à candidíase. E ela falou assim, eu acho que a minha candidíase é emocional, Sheila. Aí eu trouxe a reflexão para ela. Eu falei assim, mas quando você entrou no divórcio, no processo de divórcio, que você ficou triste e tudo mais, que foi um trauma para você, você continuou se cuidando? Você continuou cuidando de você, da sua autoestima, da sua alimentação, do seu estilo de vida? E ela disse, não, eu já não cuidava muito antes do divórcio e depois do divórcio eu
larguei tudo. Eu já não cuidava e depois deixei de cuidar ainda mais. Então compreendam que quando a gente passa por uma situação que é desagradável em nossa vida, essa situação desagradável, ela puxa, muitas vezes, potencializa os hábitos que você já tem. Então, a emoção, a alma, ela não está ali separada do físico. Então, quando há uma vontade, um vínculo específico a um alimento e você repete demais esse alimento, isso foi construído muitas vezes no processo ali de alfabetização, da escola, o vínculo que você tinha com seus pais, e aí foi construído os seus vínculos alimentares. Muitas vezes nessa fase onde você cria raízes em relação às escolhas alimentares. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque o estado de desnutrição, ele é profundo. Imagina hoje uma mulher de 40 anos, de 35 a 40 anos, não sei a idade aqui de vocês que estão aqui comigo ao vivo, mas reflitam aqui comigo, que mantém muitas vezes as mesmas quantidades de porções, de perfis de alimentos, dos 20 até a idade atual. Então ela está mantendo praticamente a mesma coisa. E antes disso, na infância e na adolescência, não teve muitas porções nem estímulos alimentares para manter uma frequência, uma repetição de alimentos que protegem a imunidade, o DNA, a microbiota dessa mulher. E aí o crescimento de fungos é só uma consequência. É uma consequência de toda uma cronologia, de toda uma vida que muitas vezes não foi parado para observar o que estava acontecendo naquele corpo. Quantas vezes estava tendo baixa imunidade. Então, o primeiro segredo para você controlar a vontade exagerada por doce é você entender a sua história, é entender a sua relação com os alimentos, é entender porque tantas vezes você come o que você come. Isso é trazer para o racional aquilo que é emocional. Quando você come alguma coisa que você gosta muito, escreve aqui para mim quais são os alimentos que você gosta muito de comer de doce. Quais são os doces ou aquilo que você coloca açúcar, que você tem muito vínculo. E você reflete quando que isso foi construído, fica muito mais fácil para você entender, para você fazer uma troca de prazer. E como consequência, quando você inicia esse processo de troca de prazer, que você começa a reconstruir a sua imunidade, a regenerar o teu corpo, você começa o quê? A proteger, criar barreira de proteção para não deixar o fungo mais crescer. Porque o segredo, mulheres, o segredo para o problema não voltar é a sua barreira de proteção. Enquanto as mulheres não entendem isso e continuam ali tentando eliminar fungo, seja com um alimento ou um suplemento isolado, sem reconstruir a imunidade, a barreira de proteção, as células de defesa, lembra lá do hemograma. O hemograma são as suas células de defesa. Pode ter dado tudo normal lá no seu hemograma, mas quando você tem sintomas, quer dizer que não tem nada normal. Quer dizer que a sua barreira de proteção está com alguma falha, está faltando nutrientes. E pode vir, há décadas. E eu trago esse exemplo aqui, que é do divórcio, e agora um exemplo meu, vendo aqui o que vocês estão citando que vocês gostam de comer. A Sara colocou chocolate sempre, Anja sorvete, Daiane brigadeiro, bolos, a Inocência, Gabriele bolo de chocolate e tudo mais. Então, tudo isso tem um vínculo, né? A Dave aqui, tortelê, chocolate, bolo, tudo isso tem um vínculo e tem uma relação. E que tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema a gente ter uma comemoração, né? Que a gente come algo para trazer o conforto. Mas entender onde foi construído esse vínculo é o que vai fazer com que você crie uma estratégia para se manter concentrada no seu foco, que é eliminar sintomas, para sua vida não ser baseada de alimentos que vão te deixar desnutrida. Se a maioria dos alimentos que você ingere são alimentos que te deixam desnutrida, não tem como você sair do quadro. Ah, Sheila, mas eu como já alimento saudável. Calma, que aí é uma outra parte de absorção que a gente entra. A gente está refletindo aqui primeiro nessa parte aqui das vontades exageradas. E sobre chocolate, sobre o doce com chocolate, bem possivelmente na história de vocês,
sempre quando acontecia alguma situação difícil, por exemplo, você via seus pais brigando, ou tinha uma situação que você tinha que enfrentar no trabalho, na escola, pode ser que você tenha construído um vínculo com o chocolate, assim como eu fiz. Eu tenho esse vínculo até hoje, eu não consegui fazer um desmame disso, tá? Então, numa situação difícil que você ia enfrentar, você ia lá e comia o chocolate, e o chocolate fazia o quê? Te acalmava. Ele te acalmava. E por isso que você criou esse vínculo com determinados alimentos, porque naquele momento que você coloca aquilo dentro do seu corpo, ele te acalma, porque em alguma situação com conflito, você fez esse movimento, era o que tinha perto de você, né? Dificilmente, quando a pessoa está passando por uma situação difícil, ela vai lá, vou comer uma maçã verde. Vai, né? Vai comer provavelmente algum alimento industrializado. E aí esse caminho que foi construído, neurológico, né? Esse vínculo com esse alimento, ele foi feito tantas vezes, tantas repetições até a tua vida atual, que isso não está tão ligado ao que vive dentro de você, e sim como você quer se sentir. Agora, quando você quer comer volumes maiores de doces, então o segundo tópico, quando você tem uma necessidade de comer e não consegue muitas vezes parar de comer esse volume, isso está determinado, o que leva você a fazer isso é determinado pelo aquilo que vive dentro de você. Então, isso é causado pelo excesso de fungos e também de más bactérias, quando você está vivendo um quadro de síndrome fúngica. E aí, com o tempo, conforme você está fazendo o tratamento, você vai perceber que o vício começa a diminuir, você começa a ter uma redução dessa vontade exagerada. É um processo. Você vai perceber isso, que essa vontade vai indo embora. E enquanto ela não vai embora, o primeiro segredo é o quê? Você saber de onde vem essa sua vontade exagerada, saber porque você tem esse vínculo, e a partir do momento que você sabe por que você tem esse vínculo, e aí você vai fazer a troca de prazer mantendo esse vínculo com esse doce, mas fazendo a melhor troca possível daquilo que você consegue fazer com as ferramentas que você tem. Então, troca de prazer. 2, entender que esse volume vai diminuir quando você está em um tratamento. Tá? Quando você está em um tratamento. E terceiro, que é o que a gente vai construir agora uma linha de raciocínio para você também compreender, quando você olha uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, que toma o café sem açúcar, que não toma nenhuma bebida com açúcar. Por exemplo, eu vou num restaurante, quando eu tô com vontade de tomar um suco, eu peço sempre um suco de maracujá sem açúcar, meu suco favorito. Amo o gosto azedinho do maracujá. É uma delícia. Mas quando eu era criança, a minha mãe batia suco de maracujá com leite condensado. Era assim na minha casa. E a gente amava, né? Lógico. Então, houve uma desconstrução de um padrão ali infantil, e que ali naquela fase eu já tinha problemas com micose quando eu era criança, na micose, impinge na pele, que minha mãe circulava a impinge com caneta para tentar eliminar as impinges que eu tinha na pele, né, que eu já tinha um super crescimento de fungos. E aí, conforme eu fui ficando adulta, eu fui desconstruindo esse padrão de gostar das bebidas açucaradas. E o segredo para você se sente assim? Você precisa tomar café com açúcar, bebidas com açúcar? Coloca aqui nos comentários para eu saber. E um dos segredos para você ir desconstruindo isso, essa necessidade das bebidas doces, é você entender que a pessoa que hoje não toma nada com açúcar, toma o café sem açúcar, o suco sem açúcar, tudo sem açúcar, ela passou por um processo. Ela foi saindo do açúcar branco e foi pro mascavo, que é tipo a rapadura. Depois ela pode ter substituído por um açúcar de coco ou por um adoçante, até chegar ao paladar dela e falar assim, agora eu não preciso mais adoçar. E pode ser que você precise passar por esse processo. Só que compreenda que você pode sentir muita dificuldade de passar por esse processo sem estar fazendo um tratamento terapêutico de ajustes nutricionais. Porque se você tenta fazer isso, eu vou tentar cortar o açúcar do meu café. Vou tentar tirar o doce que eu tanto amo e ficar sem comer esse doce. Se você está com excesso de fungos, você não vai conseguir sustentar isso.
Tá, Sheila, mas e como que eu vou fazer para não estar com excesso de fungos? Você vai fortalecendo a sua barreira de proteção. Nutricionalmente, você precisa estar forte para o seu corpo falar: não, esse fungo não vai crescer aqui. Não é o lugar dele. E por que o fungo deixou? O corpo deixou o fungo crescer? Oportunidade. Oportunidade. O fungo tá ali, ó, só esperando a oportunidade para crescer em qualquer lugar, na parede, nas frutas e no corpo humano. Isso é sempre, Sheila, sempre, gente. Sempre os micro-organismos, eles estão aqui na Terra fazendo a sua evolução, seu processo evolutivo também, assim como nós. O nosso DNA está num processo de evolução muito rápida, né? Com a internet, com a velocidade das coisas e o dos micro-organismos também. Só que nós somos bem inteligentes, né? Então a partir do momento que a gente sabe o que tem que fazer e a gente aplica isso, começa a ter resultado. Tá? A Marques colocou aqui, café sem açúcar há mais de 6 anos. Aí se eu perguntar aqui para Marques, como que foi o seu processo? Por exemplo, ela tem 6 anos de café sem açúcar. E os outros anos de vida? Como que foi esse processo para você introduzir esse café sem açúcar? O meu foi gradativo, fazendo as substituições de como eu adoçava o café. E aí depois não vi mais graça em café adoçado, não consigo nem colocar na boca. Porque as papilas, mulheres, as papilas gustativas aqui da língua, que é essa parte áspera, por isso que eu ensino vocês lá no evento, Uma Nova Mulher, quem participou desse evento sabe do que eu estou falando, que é um evento gratuito que eu fiz. Eu falo para vocês da importância da limpeza do tubo digestivo, começando pela língua, para sentir o sabor dos alimentos, né? Fazer a raspagem ali com a colher ou com o raspador de língua, para você voltar a apreciar o sabor real dos alimentos, até para ver quando você compra um café aí que é um café ruim, para nossa, mas que café que tem gosto de graxa, né? Muito torrado, a torra desse café não é boa. Você começa a saber o que é uma bebida gostosa. E aqui eu não tô falando, tem que ser caro o café, não. Não, o café tem que ser de qualidade. Você não vai comprar um café muito torrado, por exemplo, tá? E você só percebe isso com as suas papilas gustativas limpas. E limpas também, trocadas, porque elas vão trocando a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas é como se fosse uma troca de pele. Então, você vai colocando um alimento com gosto diferente na boca e depois de um tempo isso vai se acostumando, o seu corpo vai se acostumando. E você vai entrando num outro padrão, você vai entrando num outro ritmo. Ó, a Jaciane colocou, sim, eu não consigo tomar o café sem açúcar. Então, esse eu não consigo, quem tá nesse ritmo de não conseguir é porque precisa entrar no movimento de fazer trocas de prazer para depois o corpo se acostumar. Lembra que você possivelmente tem esse vínculo com a bebida doce desde muito nova, desde a infância. E tem 2 coisas que você precisa lidar, com o seu emocional, com o vínculo afetivo que você tem ao doce e também com os fungos. O excesso de fungos faz você querer o quê? Consumir uma quantidade maior de energia rápida. O fungo, ele se prolifera com energia rápida também. Então, 2 situações, o estado de desnutrição e a energia rápida que faz ele crescer mais rápido. Por isso que uma fruta embolora, né, fica ali embolorada muito rápido. Porque o fungo ele consegue ir crescendo numa velocidade surreal com um pouco da energia que a fruta proporciona para ele. E no nosso corpo, quanto mais glicose eu vou distribuindo para o meu corpo gratuitamente, sem nutrientes, sem proteção, mais rápido o fungo vai crescer. Então, consumir um chocolate vai te deixar doente com candidíase e com síndrome fúngica? Não, não vai. Agora, consumir o chocolate sem cuidar daquilo que você consome nas refeições, da proporção de alimentos reguladores, construtores, vai. Isso vai fazer com que você fique doente.
porque você não inclui proteção e aí você mantém o excesso dos alimentos açucarados e aí fungo se aproveita dessa situação. Aí você vai lá e ainda toma um fluconazol, cetoconazol, antibiótico, qualquer remédio para tentar eliminar o que está crescendo dentro de você. Imagina a bagunça que vai acontecer dentro do seu corpo. Imagina a bagunça. Não recebe todos os dias a proporção de nutrientes que precisa, ou não absorve, porque tá misturando demais, tem alguma coisa acontecendo ali que tá errada. Você tem um vínculo afetivo emocional, então cria ali na sua cabeça, né, as questões emocionais que você tem que lidar no seu dia a dia, e você vincula isso a trazer calma com sabor doce. O fungo tá ali, crescendo, só esperando que você continue vivendo a vida assim. E você vai lá, usa a medicação. O que a medicação faz? Ela tenta eliminar o que está crescendo. Só que quando já há mutação genética, ela não consegue eliminar. O que é a mutação genética? É quando você já usou 1, 2, 3 vezes a mesma medicação e não funcionou. Veio pior. Então, o fungo ele já se acostumou com aquela medicação. E aí você sobrecarrega fígado, você sobrecarrega rins, você sobrecarrega os intestinos. E aí a bagunça tá feita, né, mulheres? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Marcelo, pequenos hábitos saudáveis dá a possibilidade de comer chocolate, daí vai, exatamente. Eu tenho um chocolate que eu amo muito, que é um chocolate que é feito com leite de coco e ele vem com coco queimado em cima. Eu amo esse chocolate, só que aqui onde eu tava morando não tinha perto para comprar. E agora num outro lugar que eu estou, tem esse chocolate aqui perto. Eu olho esse chocolate e falo, ai, que delícia esse chocolate com um cafezinho. Que gostoso. Só que aí para eu comer esse chocolate e eu apreciar, né, ter o prazer ali do chocolate, a gente faz o quê? Faz o que tem que ser feito. Então, agora que eu não vivo, né? Claro, mulheres, quando eu conto alguma coisa aqui minha, eu venci a síndrome fúngica em 2017 para 2018. Então, agora eu vivo um estilo de vida saudável. É um outro movimento, tá? É uma fase de manutenção, é um ciclo de manutenção que eu estou. Então, nesse ciclo de manutenção, eu faço muito exercício com peso, porque eu quero criar resistência, massa magra. Minha mãe, por exemplo, ela tem baixa massa muscular, ela teve osteopenia já na fase dos 40 anos, hoje tem osteoporose. Então, como eu sei o histórico, e o meu pai tem síndrome metabólica associado com síndrome fúngica, eu sabendo o meu histórico, eu faço um movimento de prevenção por conta do exercício de peso. Eu tô explicando o porquê eu faço o que eu faço. Então, sabendo disso, eu faço lá a minha parte em relação ao exercício, alimentação, e eu me dou super o prazer de comer esse chocolate quando eu quero comer o chocolate, tá, gente? E eu tenho muito vínculo emocional com o chocolate. Então, quando tinham situações difíceis, né, que eu tinha que lidar, meus pais tinham lanchonete, então tinha muita briga nas lanchonetes, porque era lanchonete que também vendia bebida alcoólica. Então eu via muita coisa ruim na lanchonete, era em Santo Amaro, no Brás. Quem conhece São Paulo sabe do que eu tô falando. E como eu via muitas situações nebulosas, assim, ruins, então eu pegava um doce e eu queria o doce, assim, pra, tipo, sabe, me dar um acolhimento ali. Porque meus pais estavam lá lidando com as tretas do comércio, sabe? Então você também tem a sua história e tem o seu vínculo, tá? E aí você vai fazendo essas trocas. Ali perguntou aqui, qual é a marca do chocolate? É Chocofinos. Eu vou tirar uma foto depois e aí eu posto pra vocês nos stories. Ele é bom, gente. Tem que tomar cuidado com ele, porque ele não tem muitos aditivos, é feito com açúcar de coco, então é uma ótima opção. A Inocência colocou, eu cortei o açúcar todo, só consumo açúcar de fruta fresca. Isso é muito bom, né? E esse é um processo que muita gente dá risada e fala assim, mas quando eu tô com vontade de comer doce, eu não quero comer uma fruta. Sim, não tem como muitas vezes comparar você comer uma fatia, né, um bolo de cenoura com uma calda de chocolate ali, né, que tem toda uma palatabilidade comparado com uma maçã, comparado com uma banana, comparado com a nectarina. Porque observem que as frutas, elas não misturam
A gordura com o açúcar. Já repararam? O abacate, o coco um pouquinho, né? O coco é uma exceção. Mas o abacate, ele tem mais gordura. A banana, ela é mais docinha. Ela tem menos, quase zero gordura. Então, a natureza, ela não mistura isso porque isso gera vícios e comportamentos compulsórios. Então, quando a gente come um chocolate, um bolinho ali, né, com os ingredientes, isso gera um comportamento um pouco mais compulsório. E por isso que quem se expõe muito a esses alimentos desde a infância tem mais dificuldade de sair desse vínculo, tá? Mas nada é impossível. E é importante vocês compreenderem o movimento de uma fruta simples como a banana, por exemplo, porque muitas vezes a pessoa cria um receio assim, nossa, eu vou entrar na terapia nutricional e eu tenho medo de comer uma banana, né? Porque eu ouvi dizer que o açúcar faz o fungo crescer, as frutas e tudo mais. É importante você compreender que a demanda do dia que importa. A demanda do dia. Claro, se eu comer 10 bananas, isso vai ser prejudicial. Meu corpo não precisa de 10 bananas todos os dias. A não ser que eu trabalhe numa obra, que eu vou subir um prédio, né? Que aí eu vou comer uma montanha de comida, que eu gasto muita energia. Só que a banana, tô dando um exemplo aqui da banana só pra gente construir essa linha de raciocínio aqui em relação aos alimentos. Ela traz o quê? Bem-estar. Ela é uma fruta rica em triptofano, B6. Então, ela consumida, por exemplo, no período da manhã, ela traz discernimento, por exemplo, na parte da tarde, para você tirar muitas vezes a vontade compulsória de querer comer muitos doces, né? A partir das 6 horas da tarde, principalmente quem tem esse vínculo com os alimentos doces no final do dia. Então, tudo é estratégia, mulheres. Tudo é estratégia e compreensão do porquê acontece isso com você. A partir do momento que você entende o porquê, tudo fica mais simples. E você estando num grupo, igual lá as bem nutridas no clube, todo dia eu vejo o movimento das fotos do clube. Fotos do prato, troca de ideias, né? A movimentação ali do que tá mais fácil, do que está desafiador. E você está com pessoas que te inspiram, faz com que o processo fique mais fácil também. Você está aqui comigo de manhã, escutando isso já começa o seu dia virando uma chavinha. Você foi pegar a xícara de café que estava lá com açúcar, por exemplo, você vai falar assim, talvez agora eu vou começar o quê? Diminuir esse açúcar. Então, o ambiente, o movimento, estar presente ali com pessoas que desejam o mesmo que você, facilita o processo. Se você está rodeada de pessoas que comem muito mal e você não está blindada ali dentro de um processo que você sabe por que você está fazendo aquilo, você vai entrar no efeito manada. Tá? Você entra no efeito manada. O que é o efeito manada? Você vai fazer o que todo mundo está fazendo. Deixa eu ver aqui. A X Silva aqui perguntou: o que seria bom para desinflamar o intestino? Esse negócio de desinflamar, não existe desinflamar o intestino isolado, né? Quando você está num processo de doenças com final IT, rinite, sinusite, dermatite, isso mostra que o seu corpo está sendo desafiado há bastante tempo a lidar com situações que ele não gostaria de lidar. Então, tudo que você for incluir dentro da terapia nutricional vai agir nesse processo de lidar com essas doenças com final IT também. Aí não é só no intestino, é em todo o tubo digestivo. Porque você concorda que para passar para o seu intestino precisa passar pelo estômago, você precisa passar pela boca? Não vou falar assim, vou tratar o intestino, mas você vai cortar o intestino e vai tratar o intestino separado. Não, você trata o todo, tá? Então, o que é bom o que eu estou falando aqui hoje já é bom para o seu processo. O que eu falei ontem também é bom. Tudo que eu trago aqui para vocês de conteúdos, eles fazem parte desse processo de tratar todo o tubo digestivo, porque não tem como eliminar a síndrome fúngica sem tratar o tubo digestivo. Se chama sistema digestório, não a forma acadêmica, né? É um sistema. Só que tubo, eu gosto de falar tubo porque fica bem claro que o negócio é um tubo, né? Fica mais fácil de entender. Então, dentro do método, você começa a tratar tudinho, tá? Eu indico até escova de dente. Devia ter parceria com escova de dente no método, né, gente? Porque eu indico até a escova. Falar, talvez essa escova aí que você tá usando não seja muito boa para ajudar a eliminar biofilme.
A Jussi colocou aqui, eu tomo suco sem açúcar, chás, o café ainda não, mas quase lá. É isso, é o processo. Entender o porquê que você quer fazer isso e você vai fazer na troca de prazer na sua velocidade. Eu fiquei um tempão, gente, eu usando, mais ou menos em 2006, eu ainda adoçava café. Eu lembro eu adoçando café. Eu tomava muito mate, sabe esses mate de copinho? Eu tomava muito com açúcar. Lucileia, eu saí do café com açúcar para o café sem açúcar, tomando com leite. Depois retirei o leite. Aí, legal. Então foi um movimento, né? A Marisa que conseguiu também na raça. É isso, tem algumas pessoas que funcionam. Nós temos perfis de personalidade diferentes. Aqui a gente está num grupo de 100 pessoas com perfis de personalidade diferentes. Tem pessoas que quando precisam fazer alguma coisa tem que ser no extremo. Tira logo e eu não quero mais olhar o açúcar aqui do café e vou fazer isso. Tem pessoas que precisam ser no movimento mais lento, fazendo a troca. Tem pessoas que precisam ficar muito tempo em contato com o conhecimento e rodeada de pessoas para ela conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Então, cada uma de vocês vai acabar sentindo o que funciona e vai conseguir depois perceber esse movimento, né? Se foi no extremo, se foi... Eu não tirei total de uma vez só, porque me acalmava mesmo, né? Era um processo psicológico, era um vínculo de fungo e de psicológico também associado. Tô olhando aqui os comentários de vocês. Então, a Nainara Lorena colocou aqui, tenho mais vontade de comer doces após o almoço. Reflete da seguinte forma, quem tem vontade de comer o doce após o almoço igual a Lorena, você vai parar para pensar se você está num ambiente de trabalho e o teu trabalho ele exige muito de você e você está numa situação estressante, e se isso está acontecendo com você, o que é o estresse? O estresse é a gente fazer o que não gosta, basicamente é isso, tá? Depressão, tô presa no passado. Ansiedade, tô presa num futuro que eu ainda não vivi. E estresse, eu não gosto de fazer o que eu tô fazendo, isso me gera um estresse, uma sobrecarga. Tem estresse que é necessário para o processo evolutivo e tem estresse que é desnecessário, que é o estresse crônico. E quando a gente está num estresse crônico, a gente vai lá e tenta fazer uma compensação com alimentos. Incluir um alimento para trazer o quê? Calmaria, para trazer serenidade. Então tem que ver se não é esse movimento. E no caso do excesso de fungos, se o seu almoço tem uma carga glicêmica muito alta, o que é a carga glicêmica? A quantidade de energia que você coloca no seu almoço é maior do que você precisa. Aí você dá um pico de açúcar no seu sangue e depois uma hipoglicemia de rebote acontece, cai com tudo por conta do excesso de fungos. Então você comeu uma proporção de energia, o fungo vai lá e se aproveita dessa proporção de energia. Só que quando ele se aproveita, baixa da sua corrente sanguínea. E aí você fica com uma sensação, nossa, tô mole, acabei de almoçar. Lógico, a gente entra no processo de digestão, a gente fica mais letárgica, faz parte do processo. Mas eu digo mais frequente, né? Você fica letárgica mais tempo do seu dia do que menos, né? Do que passou ali meia hora da refeição, eu voltei a trabalhar, voltei a fazer o que eu tenho que fazer. E aí esse processo de hipoglicemia de rebote faz você querer o doce. E aí você vai lá e pega o doce para elevar de novo a sua glicemia, tá? Então isso pode ser causado pelo excesso de fungos também. Compreenderam essa parte?
A Rita colocou aqui, por que tem dias que você sente vontade de comer muito doce e outros só quer coisas salgadas? É boa pergunta. É chamado de fome oculta. Então, a fome oculta é um movimento que o teu corpo faz para puxar, para fazer com que você vá atrás de nutrientes que estão faltando dentro de você. Então, quando você tem vontade de comer coisas salgadas, é porque está faltando minerais. Minerais de todos os tipos, pode ser. Tá? O combo ali no seu dia foi insuficiente. Então, o teu corpo ele vai lá e manda uma mensagem para você, ó. Tá faltando magnésio, tá faltando selênio, tá faltando zinco, tá faltando um pouco mais de sódio, tá? Porque sal precisa pra gente poder não entrar numa hipoglicemia, numa hipotensão e assim por diante. O cobre, o ferro. Então, quando há vontade por salgado, tá faltando esses alimentos. Quando há muita vontade por doce, muitas vezes é neurotransmissor. É sensação de ter mais serotonina, ter mais dopamina, ter mais acolhimento neurológico ou porque você está alimentando fungos. São essas duas situações. Ó, até a Cris colocou aqui, ó, fiquei trêmula depois que eu diminuí o açúcar. Isso é a hipoglicemia de rebote. Então, é o excesso de fungos querendo ali o açúcar e aí diminui tudo, esse açúcar, né, na proporção ali que muitas vezes os outros alimentos não estão compensando. E aí pode acontecer essa situação. Mulheres, eu raramente peço isso daqui porque eu esqueço. Esses conteúdos que eu trago aqui para vocês de manhã, chamem outras pessoas da sua família para assistir com você. Compartilhe o conteúdo, vê um post, leve esse conteúdo até a pessoa. Porque até essa pessoa receber essa informação pode levar anos. Por exemplo, eu estou na turma 21 do método. Você pode estar me vendo aqui pela primeira vez e você já tem esses sintomas há anos. Então, se você sabe que alguém ali da tua família, uma amiga tua, tem sintomas e você está aqui assistindo o conteúdo, chama ela, compartilha, fala que, ó, legal um conteúdo, tudo mais. Porque a gente vai gerando um movimento. Tudo na nossa vida são trocas. Tá? Então, eu faço aqui por vocês, eu entrego aqui o meu tempo, um conteúdo gratuito, e você vai lá, ajuda uma outra pessoa, compartilha o conteúdo gratuito com essa outra pessoa e assim por diante. Então, é assim que é o movimento da vida. E aí, é assim que as coisas vão fluindo também. Uma coisa puxa a outra. Quanto mais pessoas eu ajudo, eu consigo expandir a mensagem e eu consigo alavancar o meu propósito com a nutrição. Que era o quê? Eu não recebi essa mensagem lá atrás, quando eu estava com síndrome fúngica, não tinha ninguém falando, explicando tão detalhadamente como eu explico aqui para vocês. E porque eu não recebi, eu faço, tá? Então, a mesma coisa eu gostaria que vocês fizessem, tá? Marca, compartilha, para a mensagem chegar mais longe. A Cleo aqui falando do emagrecimento dela e tudo mais. Bom, com relação aos 3 segredos, deixa eu só recapitular aqui para ficar claro para vocês. O primeiro, entender a sua história, a sua infância e os vínculos alimentares que você tem, o porquê que você come, o que você come, porque fica mais fácil de você raciocinar, de entender se aquilo é uma vontade, porque você está lidando com alguma situação difícil, um comportamento de recompensa, ou se é porque você realmente quer comer aquele doce, porque, nossa, aquele doce, a cara dele tá maravilhosa e eu quero experimentar esse doce. Então, entender essa cronologia faz total sentido, tá? Porque você conhece quem você é. E isso nenhum profissional vai poder fazer por você. Você conhece a sua história, tá? Então, segundo segredo, você compreender que cada um vai sustentar o processo de uma forma diferente. Então, você pode fazer uma diminuição total desse açúcar. Vou tirar a partir de hoje o açúcar. E isso pode funcionar para você. E para outras pessoas o processo é gradativo. Igual foi para mim. Então, eu fui fazendo a troca até minha língua se acostumar, até o meu comportamento ficar melhor em relação ao supercrescimento de fungos, e aí eu não adocei mais. Terceiro, compreender que a substituição, tudo aquilo que você consegue, eu tiro esse, coloco esse outro aqui no lugar, que vai me trazer mais nutrientes, que vai melhorar a minha nutrição, isso importa. Então, eu trocar
talento, um exemplo. Talento, eu não lembro os nomes do talento, mas vamos supor aqueles ao leite. Por um talento Nibs, 70%, que é docinho, que é gostoso também, isso já é uma troca funcional que vai te trazer nutrição também. Porque o cacau, dependendo da origem do cacau, tem bastante magnésio, tem bastante minerais. Tá? O nosso solo, ele é bom para ter minerais. Então, o cacau que vem do Espírito Santo, da Bahia, tem o cacau que vem do Chile, tem o cacau que vem da América Central. Então, cada cacau vai ter uma proporção de nutrientes diferentes. Então, é legal ir fazendo uma troca, um rodízio das marcas e compreendendo que escolher o chocolate sem ser só pela embalagem ali, né, do vínculo infantil, porque eu comia M&M's quando eu era criança, um exemplo, tá? É quando eu começo a mudar esse comportamento, não vou comer M&M's, vou comer aqui um talento Nibs e vou ver como eu me sinto. Isso já é um comportamento de quem quer ser uma mulher bem nutrida, uma pessoa bem nutrida, tá? Então, esse movimento, ele faz com que a vontade exagerada de doces comece a diminuir, porque você está fortalecendo a sua barreira de proteção com nutrição. É com medicação? Não é com medicação, porque a medicação não te deixa bem nutrida. A medicação, ela tenta eliminar o supercrescimento do invasor. Só que a medicação sozinha não faz milagre, você já sabe disso, tá? Mas é importante eu reforçar esse processo aqui, porque você pode construir uma fantasia aí de estar realmente com uma neblina mental, de não conseguir compreender isso a primeira vez que eu falo. Então, por isso que eu vou trazendo aqui uma repetição para vocês. Mulheres, amanhã teremos o encontro do método SP. Então, encontro das bem nutridas. Se você tem dúvidas se entra ou não entra no método SP, você pode perguntar, tirar suas dúvidas aqui nos encontros matinais ou pelo direct. Eu oriento fortemente que você entre hoje. Se você já está ali na tomada de decisão, se você quer se tratar e não quer viver assim, não quer viver com sintomas, tá? Virar essa chave, entra hoje para você participar do nosso encontro amanhã, tá? E aí você só imagina como você vai estar em abril. Você pode até comer o seu ovo de Páscoa em abril, na paz, seu ovo de Páscoa favorito. Mas você vai estar, o quê? Bem nutrida. Você vai estar com medo do alimento. Você não vai se sentir tipo Bridget Jones lá, sentada no sofá, mergulhada no sorvete, na vodka, de falar, não sei o que eu vou fazer, né? Tô de novo aqui sem me cuidar, mais um mês passando, mais um ano passando, e eu não cuido de mim, eu não cuido do meu corpo, eu não cuido da minha saúde. Tá? Então, vê aí se está nesse momento de virar essa chave de adotar esse comportamento para você curtir o seu mês de abril como nunca, né? Que é com saúde, com energia, com libido, exatamente como você deseja se sentir, tá bem? Marcelo tá comentando aqui sobre homens, né, participando. Gente, pode encaminhar para homens também. Eu falo com o público feminino porque são em maior quantidade, mas homens também podem assistir. O tubo digestivo é igual, homem e mulher, tá? Só muda o sistema reprodutivo, mas o tubo digestivo, ele é igual do homem e da mulher. Então, o tratamento é igual também, tá certo? Então, mulheres, amanhã, 8 horas da manhã, vejo vocês no método SP, lá no nosso encontro, tá? A gente vai falar sobre fase de regeneração, eliminação, reação de eliminação, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tenham para fazer a inscrição do método é no link do perfil aqui do Instagram. Vocês podem entrar e ver as informações. Quem entrar no método SP, nessa turma 21, vai ter o suporte nutricional pra gente acelerar a velocidade do seu tratamento com 3 atendimentos, tá bem? Então, você, além do suporte na plataforma, onde você pode perguntar, tirar suas dúvidas, interagir ali dentro do seu ritmo, você também tem o suporte desses 3 atendimentos, porque a intenção é acelerar, é fazer com que você tenha um resultado mais rápido e se sinta acolhida. Você não está mais sozinha, você não vai ficar perdida diante das informações, você vai saber o que é melhor para você, tá? Dentro ali do passo a passo do método. Ótimo dia para vocês, vamos com tudo, e para as bem nutridas que estão no método, até amanhã e seguimos. Depois compartilha esse conteúdo aí com
com as pessoas que você sabe que consomem muito doce, que estão com problemas comportamentais e também com micose, candidíase, caspa, dermatite, enfim, os sintomas característicos da síndrome fúngica, porque é dando que se recebe. Um grande beijo e seguimos!